Ok, pessoal, voltando aqui e continuando com as nossas questões sobre ITIL, passando aí nos estágios do ciclo de vida, ok? Vamos lá. Auxilia no gerenciamento do ambiente de TI por meio do registro de todos os seus itens em um banco de dados, efetuando um controle dos componentes da infraestrutura de TI utilizados na realização dos serviços de TI. Trata-se do processo da área de suporte de serviços denominado gerenciamento de quê? Bom, primeiro comentário sobre essa questão, pessoal, para quem leu esse enunciado e de repente estranhou alguma coisa aí. Essa área que ele está comentando aí, né, suporte de serviços, era da ITIL V2. Então, essa questão é de 2010, né, já tem um certo tempo aí, e essa prova, mesmo em 2010, ainda cobrava a versão 2 da ITIL, que eu falei para vocês que tinha esses dois livros nessas duas principais áreas, suporte de serviços e entrega de serviços. Essas áreas não existem mais na ITIL V3. A gente até fez uma questão sobre isso, ok? Mas os seus processos, né, que existiam nessas áreas continuam existindo na ITIL V3. Só que eles foram reorganizados e espalhados em vários estágios aqui do ciclo de vida da ITIL V3, ok? Então, eu coloquei essa questão aqui, apesar desse enunciado aí ser da ITIL V2, é claro que essa questão está tratando de um processo que ainda existe na ITIL V3. Não faria sentido eu ter colocado essa questão aqui, ok? Beleza. Qual é o processo, então, que tanto na ITIL V2 como na ITIL V3 manteve esse mesmo objetivo aí, né, de registrar itens em um banco de dados e controlando esses componentes da infraestrutura de TI que são utilizados para realizar um serviço? Pessoal, esse processo que faz o mapeamento de tudo aquilo que tem importância, todos aqueles componentes relacionados a um serviço de TI, para prover aquele serviço com qualidade, quem mapeia esses itens numa base de maneira controlada é o gerenciamento de configuração. Letra A, a resposta da questão, que realmente lá na ITIL V2 ficava nesse livro de suporte de serviços. Tá? Você não precisa saber mais disso, é só um comentário para quem estivesse curioso aí. Gerenciamento de configuração é um processo que eu vou detalhar agora para vocês, mas antes de eu mostrar, lembre-se que gerenciamento de configuração, pessoal, é um processo que aparece assim em quase todos os frameworks de gestão e governança de TI e até alguns de desenvolvimento. Então, por exemplo, CMMI tem gerenciamento de configuração. O COBIT também tem um processo lá de gestão de configuração. Até o RUP tem uma disciplina de gestão de configuração e mudanças, certo? Então é uma atividade muito importante, seja no âmbito de um projeto, né, para gerenciar um serviço, para desenvolver um software, só muda assim o foco. Mas o objetivo do processo, né, das atividades envolvidas aqui, é sempre o mesmo, ok? É isso que a gente vai ver agora, olha só. Está lá na tela para vocês. Para a gente entender o objetivo do processo de gerenciamento de configuração, a gente precisa primeiro entender esse conceito fundamental, né? Lembrando que a gente está aqui no estágio do ciclo de vida de Service Transition, tá, pessoal? Falei para vocês no trecho passado sobre os processos e onde eles estão localizados aí na ITIL. Esse daqui, gerenciamento de configuração e ativos, está no Service Transition. Na aula teórica, tem um detalhezinho que eu comento, né, que na verdade gerenciamento de configuração, gerenciamento de mudanças e gestão de conhecimento são processos que têm impactos em todo o ciclo de vida da IT, né? A própria documentação da IT fala isso. Então, podem ser considerados processos de todo o ciclo de vida. Mas em prova, normalmente eles caem dessa forma. São processos do Service Transition. Okay? Por quê? Porque eles estão descritos no livro Service Transition, mesmo que eles tenham impactos e entradas e saídas em outros estágios, ok? Mas como eles estão descritos nesse livro, nessa etapa, então eles são considerados do Service Transition, normalmente é assim que cai em prova. Mas beleza, para a gente entender o objetivo do gerenciamento de configuração, você precisa entender esse conceito fundamental, né? Relembrando, o que é um item de configuração? Do ponto de vista da ITIL, é qualquer componente ou ativo que necessite ser gerenciado para você entregar um serviço de TI com qualidade, certo? A gente chama de ativos, né, pessoal? Um ativo é aquilo que tem valor para a sua organização sob determinado ponto de vista. Aqui no ponto de vista da ITIL, é para você entregar um serviço de TI da forma como ele foi negociado e acordado com o cliente, né? Ou seja, com qualidade. Então, todo componente
que esteja associado a um serviço e a entrega dele pode ser considerado um item de configuração aqui na ITIL. Tá lá, podem ser hardware, software, instalações, até pessoas, né? Isso até já caiu em prova. Eu não sei como é que você controla a versão de uma pessoa, mas enfim, tá lá na ITIL e já caiu em prova. Pessoas podem ser consideradas itens de configuração. Por quê? Porque do ponto de vista da ITIL é um ativo que precisa ser gerenciado para entregar um serviço de TI, né? Os recursos humanos. Beleza, podem ser documentos e assim por diante. Ok, esse é o conceito de item de configuração. Então, o processo de gerenciamento de configuração é aquele que gerencia itens de configuração. Tá lá, ó. Identifica, controla e presta conta sobre esses itens. Provê informações precisas sobre a documentação e a configuração desses itens, né? Então, todo esse mapeamento dos componentes associados a um serviço para entregar esse serviço com qualidade ao cliente, todo esse mapeamento é feito por esse processo aqui, pessoal. Essas informações associadas a esses itens, né? Documentação, configuração, versão, diversos atributos sobre esses itens, certo? E relacionamentos entre eles. Olha ali, ó, relaciona os itens de configuração, beleza? Inclusive, o gerenciamento de configuração aqui na ITIL abrange até itens que não são da TI, ok? Não necessariamente você vai mapear só hardware, software e documentos da TI. Você pode até mapear itens de configuração que são de fornecedores externos e controlar a versão deles, desde que isso tenha valor para o provimento de algum serviço, beleza? Conceitos importantes aqui são os dois sistemas, né? O primeiro é o de base de dados de gerenciamento de configuração. Nada mais é do que um repositório, né? O próprio nome está falando, uma base de dados onde você mapeia esses itens de configuração e relaciona eles entre si. E existe um outro sistema de escopo um pouco maior, que é o sistema de gerenciamento de configuração, né? Configuration Management System, que agrega várias bases de gerenciamento de configuração. Isso aqui não é importante para a questão que a gente está resolvendo, tá? Comentei sobre isso na aula teórica, mas só relembrando aqui, é como se um sistema de gerenciamento de configuração tivesse várias bases de dados de gerenciamento de configuração dentro dela, né? Um escopo um pouco mais amplo, maior. Beleza. Então tá aí, ó, uma base de gerenciamento de configuração, que é esse escopo menor, né? Você vai mapear justamente os itens de configuração. Um item de configuração é qualquer ativo que tenha valor para o provimento de algum serviço aqui na ITIL. Tem atributos e se relaciona com outros itens de configuração. Atributos, por exemplo. Vamos dizer que a gente está mapeando um componente de hardware, sei lá, um roteador, por exemplo. Qual é o modelo, qual é a marca dele, o número de série, versão, status, né? Se ele está operacional, se ele está esperando, se ele está bloqueado, coisas desse tipo. E relacionamentos, né? Se esse item é cópia de outro, conectado a quem, mantido por quem e assim por diante. Beleza? Ok, voltando para a questão. Vocês devem ter percebido, né, que o enunciado falou exatamente sobre isso aqui que eu detalhei para vocês. Pessoal, auxilia no gerenciamento desse ambiente de TI, né, um ambiente como um todo, registrando itens. Que itens? Itens de configuração. Num banco de dados. Que banco de dados? Base de dados de gerenciamento da configuração, a famosa CMDB, né, Configuration Management Database. Ok. Efetuando o controle desses componentes. Que tipo de controle? Controle de versão, controle de atualização, todos aqueles atributos, né, status, monitoramento e assim por diante. Trata-se do processo de gerenciamento de configuração e ativos, letra A, a resposta da questão. Lembrando que suporte de serviços é um processo, era uma área que existia na ITIL V2. Na ITIL V3, isso não existe mais, mas os processos do suporte de serviços da ITIL V2 continuam existindo, mas eles foram reorganizados aqui nos estágios de ciclo de vida da ITIL V3, ok? Beleza. Bom, todas as outras letras, né, de novo, por eliminação, tratam de outros processos que têm outros objetivos. Eu vou falar sobre todos eles mais para frente, tá, pessoal? Incidentes, mudanças, gerenciamento de versões não é um processo desses 26 que existem na ITIL V3, ok? Letra D é um processo que nem existe, na verdade. Gerenciamento de versão é uma subatividade do processo de gerenciamento de configuração, beleza? E letra E, gerenciamento de problemas, também é outro processo que a gente vai ver mais à frente no estágio de Service Operation. Resposta aqui, letra A, gerenciamento de configuração é que mapeia esses itens e controla
esses componentes da sua infraestrutura de TI para realizar um serviço de TI. Beleza, vamos lá. O processo de validação e teste de serviço da ITIL, esse é um processo, pessoal, que realmente existe no estágio de Service Transition. Vocês estão percebendo, né, que eu estou passando, estão seguindo a minha lógica, né? Eu estou passando por cada um dos estágios. Comecei lá no estágio de estratégia, falei sobre gestão de demanda, falei sobre gerenciamento financeiro, custos. Aí passei para o estágio de projeto do serviço. Aí falei sobre continuidade, disponibilidade, capacidade, nível de serviço. Agora a gente está avançando e estamos detalhando processos aqui do Service Transition, tá? Que são 7 processos. Já falei sobre alguns, por exemplo, gerenciamento de configuração, gerenciamento de mudança, gestão de conhecimento. Esse aqui é outro desses processos do Service Transition. E aí, vamos dar uma olhada, pessoal, o que ele se propõe a fazer até antes de analisar essas alternativas, que aí a gente identifica mais facilmente. Olha só. Bom, está lá na tela para vocês. Na verdade, para falar sobre validação e teste do serviço, eu preciso falar sobre outros processos antes. Por quê? Na ITIL V2 existia um processo chamado gerenciamento de liberação, que era um processo muito inchado, ele tinha muitas responsabilidades dentro dele. Ele era um processo que planejava a liberação, depois realmente liberava, né? Implementava, construía e implantava a liberação. E no meio disso tudo ainda testava, avaliava e validava aquela implantação. Okay? Aqui na ITIL V3, esse processo de gerenciamento de liberação ele foi quebrado, ele foi decomposto em vários outros para que cada um trate de um aspecto da construção, da transição e da implantação. Beleza? Então vamos lá. Esse processo de gerenciamento da liberação ele continua existindo aqui na ITIL V3. É o próximo aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas para você implantar uma mudança, para você realmente liberar algum novo aspecto do serviço para deixar ele rodando, você primeiro precisa planejar essa transição. Então, aí veio esse processo de planejamento e suporte da transição que vocês estão vendo na tela. Não é o processo que a questão está perguntando, tá? Mas eu estou explicando para vocês entenderem a lógica aqui. Beleza, olha só, esse processo ele é essencialmente gerencial e ele coordena os recursos e planeja tudo aquilo que é necessário para você implantar os seus serviços. Vai gerenciar uma série de riscos associados a falhas e interrupções durante essas atividades, certo? Que pode acontecer, né? Você vai implantar um novo serviço, pode ser que você interrompa um outro serviço que já estava funcionando e rodando, né? Então você precisa planejar tudo isso para ter aquela vantagem ali que eu estou falando ali embaixo, né? Para você conseguir lidar com mudanças e liberações de maneira estruturada, certo? De maneira planejada. Beleza, então o planejamento antes de você construir e liberar uma mudança e uma implantação é feito nesse processo aqui. Beleza, planejou? Ok, você já é capaz então de construir e implantar serviços novos ou modificados. Quem faz isso? Gerenciamento de implantação e liberação. É o mesmo processo que existia na ITIL V2. Só que lá na ITIL V2 ele fazia tudo isso que eu estou falando no mesmo processo de liberação. Aqui na ITIL V3 deu uma quebrada dessa forma como eu estou explicando para vocês. Aquele do slide passado planeja, ok, a implantação. Esse daqui é quem de fato constrói a implantação, beleza? Benefícios, você tem um processo que lida especificamente com isso, então você vai ter mais qualidade, menor custo nas suas implantações e elas são liberadas através de unidades ou pacotes, Release Units ou Release Packages, ok? Falei sobre isso na aula teórica, não é o foco aqui da nossa questão, estou só relembrando o propósito de cada um dos processos. Beleza, então um planeja a implantação, o outro constrói e realmente implanta as mudanças e agora é que vem exatamente o processo que a questão está tratando. Validação e teste do serviço. Porque, veja, antes de você, de fato, implantar um novo serviço, você tem que testar o serviço. Tá lá, ó, quem faz isso é esse processo daqui. É o que mostra evidências objetivas de que o serviço que você vai implantar realmente atende os requisitos, né? Valida e testa esses serviços, beleza? Tá lá, ó, teste explicitamente a funcionalidade, a usabilidade, disponibilidade, continuidade, segurança. No caso de mudança, se for um serviço que já existia e você está modificando ele, esse processo daqui de validação e testes pode
realizar testes de regressão, né? Ou seja, executar baterias de testes anteriores para ver se você não quebrou o que já estava funcionando, ok? Então, seguiram a minha lógica? Como esse processo daqui, ó, de gerenciamento de implantação e liberação, ele na verdade foi quebrado em outros processos, foi quebrado num primeiro processo que planeja a implantação. Ok, aí a gente tem ele mesmo, né, que realmente constrói e implanta, mas para você implantar isso, antes você precisa testar e garantir que isso atende os requisitos da forma como foram negociados com o cliente. Quem faz isso é exatamente o processo que a questão está perguntando, que é o de validação e testes do serviço. Beleza? Ok, então a gente tem condições de voltar lá na questão e começar a analisar as alternativas, procurando por algum processo que tenha a ver com essa história, né, de testar, de validar os seus serviços e mostrar evidências objetivas que ele atende os seus requisitos. Então vamos lá. Então tá lá, ó. O processo de validação e teste do serviço. Letra A é aquele processo que garante uma fonte única de informações consistentes e atualizadas sobre todos os serviços que estão operacionais e sobre aqueles que estão sendo preparados para entrar em operação? Não, pessoal. O processo que cuida disso daí, que mapeia todos os serviços que estão rodando e inclusive aqueles que estão sendo preparados para rodar, né, que não foram colocados ainda no ambiente de produção, mas estão ali em transição para serem colocados no ambiente, é o gerenciamento de catálogo do serviço. Tudo isso daí está mapeado num artefato chamado Catálogo de Serviços de TI. O Catálogo de Serviços de TI é um artefato onde você lista todos os serviços que estão operacionais naquele momento, né, atualmente na sua empresa, tudo aquilo que está rodando, que está disponível para os seus usuários, você mapeia no catálogo. E, além disso, além dos serviços que estão operacionais, existem aqueles que estão sendo implementados, né, que estão ali na boca da operação do seu ambiente-alvo, que são esses que a questão está dizendo, né? Aqueles que estão sendo preparados para entrar em operação. Esses também são listados nesse artefato que a gente chama de catálogo de serviços. Existe um processo para gerenciar o catálogo de serviços de TI. O nome dele é gerenciamento de catálogo de serviços de TI, ok? Que é um processo do estágio anterior, que a gente já falou sobre ele, do projeto de serviço, né? Service Design, ok? Quem não lembra, dá uma olhada lá na aula teórica sobre esse processo, mas ele é muito simples. O processo de gerenciar o catálogo de serviços de TI, ele basicamente visa a monitorar o catálogo, controlá-lo e deixá-lo disponível para aqueles que têm acesso às suas informações. Basicamente isso que faz o gerenciamento de catálogo. Então, isso tudo aí, ó, garantir uma fonte única de informações consistentes e atualizadas sobre os serviços que estão rodando e aqueles que estão sendo preparados para rodar. O processo que faz isso é o gerenciamento de catálogo de serviços, ok? Não é validação e teste, que é o que a gente está procurando, então falsa a letra A. Vamos ver a letra B. Visa manter e melhorar a qualidade dos serviços de TI através de um ciclo contínuo de atividades envolvendo planejamento, coordenação, elaboração, estabelecimento de acordo de metas de desempenho e responsabilidades mútuas, monitoramento e divulgação de níveis de serviços, de níveis operacionais e de contratos de apoio com fornecedores externos. Tudo bem, beleza, tá certinha essa letra B, mas ela está falando de outro processo. Não é do validação e teste de serviço, ela está falando sobre outro processo que nós já revisamos. Que processo é esse, pessoal? Que lida com níveis de serviço, níveis operacionais e contratos de apoio. Já vimos no trecho passado, é o gerenciamento de níveis de serviço, ok? Não é validação e teste do serviço, falsa a letra B. Vamos ver a letra C. Visa a assegurar que todos os recursos técnicos e serviços de TI necessários possam ser recuperados dentro de um tempo pré-estabelecido. Pessoal, qual é o processo que, depois que a sua empresa foi impactada por algum desastre, por exemplo, que tirou algum serviço do ar, qual é o processo que tem como responsabilidade assegurar que os recursos técnicos e esses serviços que saíram do ar sejam recuperados dentro de um tempo pré-estabelecido? Quem é que tem essa responsabilidade de recuperar serviços
de ter, né, planos de contingência, políticas de continuidade, planos de recuperação, gerenciamento de continuidade dos serviços de TI, ok? É um processo do Service Design e tem como grande foco esse gerenciamento de riscos, né? O gerenciamento de continuidade ele lida com riscos dos seus serviços saírem do ar. Beleza, eles mesmo assim podem sair do ar devido a algum acidente, a algo que interrompeu esses serviços. Você, como gerente de continuidade, tem essa responsabilidade de assegurar a recuperação desses serviços dentro de um tempo pré-estabelecido. E aí tem várias técnicas, vários planos envolvidos, né? Contingência, recuperação, ambientes de backup e assim por diante. Tudo isso eu falei na aula teórica. Estou resumindo aqui para vocês porque, de novo, não é o que a gente está procurando na questão. Se eu for falar sobre tudo isso de novo, pessoal, eu vou dar outra aula teórica aqui e não é o nosso foco, né? Vamos focar nas questões. Continuando, então não é validação e teste do serviço. Letra D. Visa governar os investimentos em gerenciamento de serviços através da empresa e gerenciá-lo para que adicionem valor ao negócio. Pessoal, o processo que governa esses grandes investimentos em serviços na sua empresa, de forma que esses serviços que estão sendo adicionados agreguem valor ao negócio, é o gerenciamento de portfólio de serviços de TI. Veja, não é só porque a letra D falou em investimento que você vai pensar automaticamente em gerenciamento financeiro, tá? Veja como é que funciona. Gerenciamento de portfólio é um processo lá do primeiro estágio estratégico. É um processo de alto nível que vai prospectar mercados, entender o nicho de atuação da sua empresa, qual é o perfil dos seus usuários, ok? Juntamente com o gerenciamento da demanda, para a partir daí poder direcionar bem os seus investimentos. Gerenciamento de portfólio ele vai responder para começo de conversa que serviços você vai prover. Entendeu a diferença? Todos os outros estágios eles já vêm meio que com a encomenda pronta, com esse mapeamento estratégico já feito. Você já sabe qual é o serviço que você vai prover e aí você quer o quê? Especificar as características dele, os requisitos, projetar ele, implementar e deixar ele rodando. Ok, mas gerenciamento de portfólio é o processo que, para começo de conversa, cria os serviços. Eles nascem a partir daí. O gerenciamento de portfólio é quem decide quais serviços, para começo de conversa, vão ser adicionados aí no portfólio da sua empresa, ok? E quando você faz isso, é claro que você quer focar na agregação do valor desses serviços ao negócio. Eles têm que ter um propósito, eles têm que ser adequados a alguma necessidade de negócio da sua empresa. Então, os investimentos são decididos pelo gerenciamento de portfólio. Agora, claro que quem diz quanto vai custar, orçamentação, contabilização, cobrança. Claro que quem vai lidar com esses custos é o gerenciamento financeiro, mas quem vai decidir sobre esses grandes investimentos e o rumo da sua empresa, gerenciamento de portfólio é o que tem a ver com essa letra D, ok? Beleza. Então só sobrou a letra E, que deve ser a letra verdadeira, né? Então, validação e teste do serviço é aquele que está relacionado a garantir a qualidade de uma liberação, incluindo todos os seus componentes, os serviços resultantes e a capacidade do serviço por ela viabilizado. Beleza, né, pessoal? Exatamente. Todas as outras letras falavam sobre outros processos de outros estágios, inclusive. A gente estava procurando aquele que eu expliquei no início, validação e teste do serviço, que é um processo focado na qualidade. Teste explicitamente funcionalidade, requisitos não funcionais também, como usabilidade, disponibilidade, desempenho, capacidade. Tudo isso é testado através do processo de validação e teste do serviço. É um processo que está relacionado à qualidade daquela liberação que está para ser implantada e inclui vários componentes, inclusive a capacidade por eles viabilizada. Beleza? Verdadeira letra E, então, é a resposta da nossa questão. Ok, pessoal? Muito bem. Então, uma última questão para a gente fechar esse trecho daqui. Olha só. Planejar a recuperação de crises que necessitam que o trabalho seja executado em um sistema alternativo mediante estabelecimento de um plano com as medidas a serem tomadas é o objetivo do processo ágil, definido como gerenciamento de quê? Já falei, né, pessoal? Qual é o processo que lida com recuperar serviços?
gerenciamento de continuidade dos serviços de TI, ok? Deixa eu mostrar para vocês, já que a gente não detalhou isso ainda, né? Eu comentei, mas a gente não mostrou ainda lá nos slides. Olha só, tá aqui, gerenciamento de continuidade, né? Aqui a gente voltou um estágio, estamos no estágio de Service Design. Qual é a grande palavra-chave aqui por trás dele? Tratar com riscos, certo? Lidar com recuperações dos seus serviços. Então, busca reduzir a vulnerabilidade dos seus serviços e reduz o tempo para você recuperar o serviço quando algum desastre interromper esse seu serviço. Então, ele gerencia riscos que possam afetar a continuidade dos serviços. Por isso, o nome do processo, né? Continuidade é justamente por isso. Você quer que os seus serviços funcionem de maneira contínua. Caso eles sejam interrompidos, você tem que se preocupar com a recuperação deles. Quem faz isso é esse processo aqui de gerenciamento da continuidade. Um processo do Service Design. De novo, envolve essa análise das funções vitais do seu negócio. Você não vai prover planos de recuperação e de contingência para todo o seu negócio, pessoal. Você vai focar nas funções vitais dele. Porque fazer isso para todos os serviços do seu negócio e todos os componentes seria inviável, seria muito caro, beleza? Ok. Então temos as políticas de continuidade, que são as regras, né, da sua empresa para tratar essas questões de continuidade. Planos de contingência. Plano de contingência é o plano B. É o que você faz durante a crise para manter níveis mínimos de serviço enquanto você recupera aquele serviço para os seus níveis normais. Ok? É o que você faz durante a crise. Está lá no plano de contingência, é o plano B. E o próprio plano de recuperação, tá? Que paralelo a tudo isso, claro que você tem que ter os passos a serem seguidos para recuperar o seu sistema. Beleza. Quando o seu sistema, o serviço sai do ar, você pode utilizar arranjos de recuperação para retornar esses serviços. E aí eu não vou explicar cada um aqui, tá, pessoal? Senão ia demorar demais. Expliquei tudo isso na aula teórica já. Você tem diversos arranjos, certo? Dependendo da criticidade do serviço que saiu do ar, que foi impactado. Por exemplo, recuperação gradual, ele recupera o seu serviço em mais de 72 horas. Você utiliza aí para serviços que não são tão críticos. Recuperação intermediária já é um outro arranjo, onde você utiliza aí outros mecanismos de infraestrutura compartilhada, inclusive. Você consegue recuperar esse seu serviço entre 1 a 3 dias, né? 24 a 72 horas. E assim por diante. Tá? Uma recuperação rápida, onde você tem uma infraestrutura já dedicada para recuperar o seu serviço em menos de 24 horas, e recuperação imediata, que é uma recuperação aí automática, basicamente através de espelhamento de componentes, ok? Beleza, voltando para a questão, realmente o processo que planeja a recuperação de crises que necessitam que o trabalho seja executado em um sistema alternativo. Que sistema alternativo é esse, pessoal? É exatamente o que eu mostrei para vocês no slide, aqueles arranjos de recuperação, aqueles planos de contingência, aquele plano B. Se o seu serviço foi interrompido por alguma razão, uma crise afetou a sua organização, você precisa ter uma contingência, você precisa ter um nível mínimo desse serviço para que você consiga rodar os seus processos de negócio. Claro, vai ser nos níveis normais, de acordo com o que foi negociado? Não, lógico que não. Mas você vai ter uma contingência mínima para ter, por exemplo, um sistema alternativo que você pode estabelecer dentro do plano como uma medida a ser adotada para continuar ali com um nível mínimo no seu serviço, ok? Então, o processo que trata de tudo isso, políticas de continuidade, planos de recuperação, planos de contingência, sistemas alternativos, né, que são aqueles recuperação gradual, recuperação intermediária, né, mais de 72 horas, entre 24 e 72 horas, esses sistemas alternativos para você recuperar em tempos pré-estabelecidos, tudo isso é definido no âmbito do processo de gerenciamento de continuidade de serviços de TI, letra B, a resposta dessa questão. Ok? Beleza, vamos fechar esse trecho aqui para não ficar muito grande. No próximo a gente volta falando aí sobre processos mais operacionais da IT, ok? A gente volta daqui a pouco, pessoal. Até já.